Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São João, dos versículos 44 a 50. Naquele tempo exclamou Jesus em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós a profunda ligação entre Jesus e o Pai, entre o Pai e Jesus. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus veio do Pai e ele proclamou no Evangelho: eu e o Pai somos um. Ele é o Filho eterno, ele é da mesma natureza que o Pai. Ele veio do Pai, ele revela para nós o Pai. É a unidade profunda, amados e amadas de Deus, que existe entre Filho e Pai. Entre Pai e Filho no dom do Espírito, onde o Filho realiza a vontade do Pai, onde o Filho realiza a obra do Pai, onde o Filho na história realiza o projeto do Pai. Por isso, quem escuta Jesus é o próprio Pai que escuta. Por isso, quem vê Jesus, de certa forma, vê o próprio Pai. Quem crê em Jesus não é nele que crê, mas naquele que o enviou. Quer dizer, crê em Jesus e, crendo em Jesus, crê naquele que o enviou. Quem vê Jesus, vê aquele que o enviou. E agora Jesus mostra que ele veio como luz. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amados e amadas de Deus, ele é luz. E quem crê em Jesus, quem segue Jesus, quem vive de Jesus, não caminha nas trevas, mas caminha na luz, porque ele é a luz. Ele é a luz que, entrando nos nossos corações através da fé, ele é a luz que, entrando em nós, verdadeiramente ilumina a nossa vida, ilumina a nossa existência, nos faz viver na luz. Ele é luz que veio ao mundo para iluminar as trevas do coração humano, para iluminar as trevas da história, para iluminar as trevas. Ele nos faz viver na luz, ele nos faz vivermos verdadeiramente como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres comprometidos com a luz. Continua Jesus: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Amados e amadas de Deus, Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Ele não quer que o mundo se perca. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar. Ele quer salvar o mundo. É claro que são as pessoas que diante dele se decidem por ele ou contra ele. Elas se julgam. Não é Jesus que nos julga. Ele veio como Salvador, ele é o Salvador. Quem aceita Jesus tem a salvação. Quem rejeita Jesus não tem a salvação. Por isso Jesus diz: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Amados e amadas de Deus, não é ele que julga.
somos cada um de nós que nos julgamos de acordo com a nossa atitude diante dele. Se nós o acolhemos, nós temos a luz, nós temos a salvação, nós estamos no caminho da salvação. Se nós o rejeitamos, é a salvação de Deus que nós rejeitamos. Continua Jesus, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele quem me ordenou o que eu devia falar. O Filho revela a vontade do Pai, o Filho revela para nós o projeto do Pai, o Filho revela para nós o Pai. Continua Jesus, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna, amados e amadas de Deus. Bonito isso aqui, profundo. O seu mandamento é vida eterna. O Pai quer que todos nós nos salvemos. O Pai quer que todos nós, crendo em Jesus, tenhamos a vida e a vida eterna. E conclui-se, então, o texto do Evangelho de hoje. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Quer dizer, o Filho revela ao Pai, o Filho revela para nós aquilo que o Pai o mandou, ele revela para nós os projetos do Pai, ele revela para nós a vontade do Pai. Que essa palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a perceber que crendo em Jesus nós temos a vida eterna, que crendo em Jesus nós estamos no caminho da salvação. Rejeitando Jesus é a salvação de Deus que rejeitamos. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.